Comprei um imóvel de leilão abandonado, era um lote vazio dentro de condomínio. Estou aqui para relatar para vocês qual é a minha experiência até agora com esse lote. Eu comprei ele estava no estado de extremo abandono, estava com uma situação de galhos vazando para fora de outros vizinhos, o mato alto. E agora já, decorrido 2 semanas após a arrematação, eu fiz um primeiro vídeo mostrando assim que eu recebi o terreno, como é que ele estava. Chamei um rapaz para podar, já pintei também o portão. Então aqui mostrando para vocês, esse é o portão que eu fiz a pintura. Agora é só pegar uma escada para terminar de pintar ali em cima. Aqui baratinho, eu gastei uns R$ 70 com a tinta para esse portão aqui, direto na ferrugem. Lá em cima vou usar spray, que vai ficar melhor. Aqui embaixo eu até usei o pincel. A tinta que eu usei foi essa aqui, direto na ferrugem. Tinta boa, mas rende pouco. Deu só um lado do portão. E aqui o terreno, mostrando para vocês como é que ele se encontra hoje. Aqui eu já cortei algumas árvores no toco. Tem até que tomar um cuidado aqui para elas não crescerem novamente, que essa planta é bem agressiva ao solo. Aqui a gente pode ver que foi amontoado, a gente criou um morro só, com todo o lote capinado aqui. Já está um pouco mais sujo, porque a chuva caiu ontem, então não ajudou aí com a limpeza do lote. Hoje já vem uma pessoa olhar, essa pessoa está interessada pelo valor de 130 mil, mas vamos ver aí como é que vai seguir. Minha expectativa é de que em até 3, 4 meses seja vendido esse terreno, mas se dentro dessa segunda semana vender, melhor dos casos, até dá para fazer um desconto maior para conseguir vender ele mais rápido. Aqui a gente consegue ver que o mato embaixo ficou amontoado e em cima a gente jogou alguns galhos. Esses galhos eles foram concentrados, tocados ali, picotados para uma melhor absorção ali dessa montanha. Como vocês podem ver, ele está numa altura aqui mais ou menos de uns 60 centímetros, esse morro principal aqui. Só que quando a gente cortou, o rapaz veio cortar e deu uma altura de pelo menos 1,5 m. Então, para vocês terem a noção da diferença que faz você limpar o terreno e já desfazer daquele material, daquele resíduo de poda, ou você deixar ele assentar. Porque aqui mesmo chovendo e um tempo mais úmido, você pode ver que ela assenta. Então, aqui para você fazer um caminhão de mudança, levar esse material todo, é muito mais barato, muito melhor. Se você tem essa disponibilidade, super aconselho que você faça dessa maneira para conseguir ter uma melhor assertividade ali do seu valor arrematado. Enquanto isso, eu já coloquei as fotos desse mesmo imóvel aqui na IA e ela me deu como é que ele vai ficar sem nada, sem entulho. E esse entulho sendo removido, vai ficar exatamente igual aquelas imagens. Então foi essa imagem que eu já divulguei nos grupos, fiz a pintura do portão e já coloquei no grupo para ficar daquele jeito, assim, ó, vai ficar dessa maneira, o terreno vai ficar dessa maneira, o lote limpo. Então tem um benefício que a gente consegue usar a IA para valorizar ainda mais a nossa venda desse imóvel e também o nosso lucro. Aqui a gente pode ver que o terreno se encontra numa situação de cuidado ainda. Aqui ainda tem umas madeiras. O que for galho seco não é recomendável, tá? Só que aqui, como a gente está num ambiente controlado, tem alguns lixos que o vizinho jogou lá do outro lado, que já estava muito seco, e a gente colocou fogo ali. Então, acho que é até ilegal aí essa prática, não recomendo, mas em alguns casos torna o serviço muito mais prático e até mesmo para a segurança do profissional. A gente não sabe o que vai ter. Vai ter inseto, animal, cobra, escorpião. A gente consegue ter uma assertividade melhor. Ali um toco de árvore, ó. Se vocês repararem bem, lá em cima é porque essa vagem dela, ela tem essa coloração marrom, mas lá em cima ela tá toda verde. Então, o galho que foi cortado lá no toco é esse mesmo. Ele já estava invadindo o vizinho, então a gente optou por cortar e jogar aqui para dentro. Daqui tem no máximo 1 semana, 10 dias,
e ele já secou absolutamente todo. Todas as folhagens, todos os galhos mais finos já estão secos. O caule dele ainda permanece úmido por muito tempo. Então é um cuidado que a gente tem que ter para não colocar fogo em nada verde, porque aí vai gerar muita fumaça, vai atrapalhar os vizinhos, vai ter uma dor de cabeça maior. Além de poder gerar uma multa, algo do tipo. A cerca elétrica, em alguns pontos, quando a gente foi cortar, ela, quer dizer, não chega nem a ser elétrica, é só uma cerca mesmo. E ela caiu para cá, então a gente tem que fazer esse reparo também. Aqui é outro condomínio, então é o último lote do meu. E ali já inicia outro condomínio. É um benefício aí, de certa forma, porque você está dividindo o seu lote com outro condomínio. Então você ganha, a gente ganhou um pouco de espaço aqui, o síndico estava me falando. Todos os lotes do condomínio são de 200 metros, mas esse tem 280 por conta de ser dividindo com o condomínio. Então, na hora de fazer a divisão, eles queriam deixar reto, aqui queria deixar reto e acrescentou aí 80 metros ao meu terreno. Que é de informação que eu posso passar agora, de futuro, o que é que vai ser feito nesse lote. Hoje eu vim aqui para ver como é que ficou o trabalho da limpeza e acompanhar também o processo dessas árvores, como é que elas têm reagido. Dá para reparar que é uma árvore que cresce muito rápido. Olha só, vou mostrar para vocês. Aqui já é um broto que está tendo nesse galho que foi cortado há uns 10 dias. Então, foi cortado aqui, já começou a nascer em todos os outros cantos. É um trabalho aí que tem que ser acompanhado de perto para que não volte a crescer e ter um trabalho maior. É indicado até passar veneno aí em algumas situações. E agora, levantando todos os custos para vocês. O lote foi arrematado por 52.500. A taxa do leiloeiro mais 5%, então dá uns 55 aí no total. Se a gente colocar um advogado que foi pago, mais uns 6 mil, então já foi para 61. 61 mil a gente teve o custo de... O rapaz que veio fazer a limpeza, ele cobrou R$200. O trabalho ficou tão bem feito que eu falei, não, irmão, percebe 250 aí, porque realmente é difícil. Eu entendo o trabalho que ele teve aqui de esforço, nem tanto de horas. Isso aqui tudo ele fez em 2, 3 horas. Então foi bem assertivo aí essa operação, e para ele e para mim, tanto para ele quanto para mim. Então 250 de custo sobre essa limpeza. Agora para remoção, acredito que deva gastar mais uns R$500, levando tudo aí. Essa árvore eu optei por não retirar, porque ela daria uma sombra ainda suficiente, não é algo urgente. Tudo que não é urgente a gente consegue deixar, porque um próximo proprietário pode optar por deixar, por podar e deixar ela linda aí para ele. Então tudo que valoriza pra gente melhor e que não come o lucro pode ser feito tranquilamente. Beleza? A expectativa de venda, eu coloquei o anúncio por 135 mil. Esse anúncio, assim que eu divulguei no canal, principalmente do condomínio, que é um ótimo fator de divulgação, porque as pessoas já estão aqui conhecendo o terreno. Então você não precisa falar, ele fica em tal região, você precisa entrar em tal rua, e a pessoa desacreditar daquele imóvel porque ficar distante da realidade dela. As pessoas que estão aqui, elas já moram, então elas têm total interesse. Igual mesmo no grupo do condomínio, quando eu divulguei, umas 6 pessoas vieram falar comigo, tanto em troca de imóveis, como esse terreno é maior, uma pessoa ofereceu de trocar a casa dele já pronta por esse terreno. Então já na troca daria um lucro bom, porque colocaria a casa para alugar, e aí teria um retorno maior do que aquele 1% que é esperado, né? Pagando 65 mil, vamos colocar aí, e alugando a casa dele por R$1.000, a gente já consegue ter um retorno bem bacana. Outra situação também que aconteceu foi que uma pessoa morava aqui e a mãe às vezes visitava e falava, nossa, eu gosto muito do seu condomínio. E aí hoje mesmo essa pessoa que mora aqui pediu para trazer a mãe para ela ver o lote. Eu queria que já tivesse tudo limpo aqui, mas como é melhor feito do que perfeito, vou chamar ela para olhar o terreno dessa forma mesmo.
mas vou indicar que tudo vai ser entregue limpo e que as fotos que ela viu ali já são do terreno como vai ser entregue. Já tem tudo dentro do valor pago ali por ela. Beleza? E aí vamos acompanhando. Eu conversei com o síndico agora há pouco. Ele falou que nessa metragem aqui para vender rápido, assim, vender tranquilo, dá para vender por 120 mil. Falei, ó, se você fechar alguém aí, conhecer alguém, você pode chamar para cá que a gente combina uma comissão também. Que é o melhor dos casos, assim, se você motiva o profissional a vir aqui e entregar esse terreno mais fácil, você tem um lucro muito mais rápido e conseguir arrematar um outro imóvel, entrar em outro negócio, te dá um lucro ainda melhor. E a agilidade é o principal fator que determina a operação, porque se em 4 meses a gente arrematou, pagou, limpou e vendeu, tendo um lucro aí de 50 mil, tendo um lucro aí de praticamente uns 40, 30%, dá para ter uma boa relação aí de retorno durante o ano, fazendo essa operação várias vezes, tá ok? Se vocês querem saber mais sobre alguma posição desse terreno, o que vai ser feito agora, o que será tomado de atitude desse imóvel, se essa limpeza desse terreno vai dar certo, ou se a gente vai acabar atacando fogo mesmo aí nesse entulho, se essa pessoa que vai visitar vai fechar o imóvel ou não, quantas visitas foram necessárias para fechar esse imóvel, o que eu tive de dor de cabeça também até hoje. O síndico estava falando da antiga proprietária, de alguns fatores aí que ela pode levar em consideração, de dar um pouco de problema. Essa cerca também que eu tenho que resolver com o vizinho de lá, e tudo vai ser resolvido da melhor maneira. E independente se for resolvido para melhor ou para pior, eu vou estar sempre acompanhando o processo aqui para vocês terem uma experiência melhor. Assim como eu tive diversas experiências no YouTube para arrematar esse imóvel, acredito que você também pode tomar esse vídeo como base e te inspirar a fazer novos negócios aí em outras áreas que não são a sua, de natureza de ocupação, tá bem? Aquele abraço, segue, compartilha e a gente se vê na próxima etapa dessa nossa empreitada aí rumo a mais uma atividade lucrativa.